Janaína Camelo, eu quero saber das manifestações também do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, porque ele trouxe um pouco mais o posicionamento da casa, da instituição, né? Exatamente. Ele falou o seguinte, que o STF é um dos poucos tribunais do mundo em que atua ao lado da sociedade civil, da imprensa e de parte da classe política e que conseguiu evitar uma grave erosão democrática. Ele, no discurso dele, ele citou vários momentos da história do Brasil, onde se houve tentativas ali de uma ruptura institucional, né, de uma tentativa de golpe. A própria ditadura militar disse ali da dificuldade que os tribunais aqui no Brasil tiveram nesses momentos. E aí ele citou também casos ali que ele disse criminosos desde 2019 que aconteceram aqui no país, como, por exemplo, ataques de bomba, tentativa de ataque de bomba no aeroporto, ataque de bomba no STF, o próprio 8 de janeiro com a invasão dos prédios públicos. E aí ele fez essa defesa ao Tribunal, à Suprema Corte. A gente vai ouvir esse trechinho agora. Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes. Com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Pois é, aí na verdade ele defendendo o ministro Alexandre de Moraes, né, falando do 8 de janeiro, de todas as ocasiões que acabaram ali, das investigações, de todas essas ações penais ali, do caso da tentativa de golpe. E aí sim, depois de um momento, ele fez essa defesa ao tribunal, né, ali ressaltando a independência, a soberania do STF, a importância ali de se defender ali a separação dos poderes. A gente vai ouvir esse trechinho também. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. Quem também se pronunciou foi o decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, porque nessas sessões, Evandro, essas sessões plenárias ali, em datas ali simbólicas, como a abertura no início do ano ou essa retomada dos trabalhos ali, quem fala geralmente são só o presidente do STF, ele institucionalmente, em nome da Corte, e o decano da Corte, que ele fala em nome de todos os outros ministros. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele deu uma palavrinha ali e ele disse que todas essas tentativas, o que está sendo investigado ali de uma tentativa de golpe, foi, na verdade, uma ação orquestrada contra a democracia. A gente vai ouvir também esse trechinho. É preciso deixar claro à nação. Este Supremo Tribunal Federal não se curvou à ditadura militar nas décadas de escuridão que mancham a história nacional. Este tribunal, num passado recentíssimo, ainda presente entre nós por força da memória dos mais de 700 mil mortos na pandemia da Covid, não sucumbiu ao populismo iliberal responsável pelo trágico 8 de janeiro. O ministro também citou, o decano da Corte, Gilmar Mendes, citou o caso de Eduardo Bolsonaro, a atuação de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, né, a atuação dele ali nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte, que Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, representa um verdadeiro ato de lesa pátria. Foi o que o ministro disse, e que o STF não vai aceitar intimidações. Vamos ouvir. Com a serenidade e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária, este Supremo Tribunal Federal não se dobra a intimidações. Alguns esclarecimentos, porém, são necessários. Não por qualquer necessidade de prestar contas a quem propaga aleivosias ou promove afrontas e ataques contra o tribunal. Esta exposição se dirige ao povo brasileiro, que é bombardeado diariamente por desinformação nas redes sociais.
O ministro também, ele citando o caso das redes sociais, né, que é importante sempre lembrar ali que nas sanções econômicas, por exemplo, no tarifaço, Donald Trump colocou como uma das razões a questão da regulamentação das redes sociais, que foi um caso que foi julgado ali pelo STF, que fica durando por enquanto o Congresso Nacional não legislar, né, e aqui no Palácio do Planalto o governo já prepara um projeto para enviar para o Congresso agora no segundo semestre, para de fato aí sim regulamentar as redes sociais, e aí isso sim está na mesa ali de negociações com os Estados Unidos com relação a todas essas sanções econômicas, sanções também contra o ministro Alexandre de Moraes. Fato é que o recado da Corte já foi dado, então, Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Um abraço para você. Piperno, como é que você avalia primeiro o posicionamento institucional que fica claro nas palavras do presidente do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que o posicionamento institucional é perfeito, porque às vezes a gente fica muito atento e muito envolvido com algumas tecnicalidades desse processo, mas... Tecnicidades, talvez a palavra seja melhor, né? Mas, veja, a gente... por vezes, se esquece de que foi o momento em que aconteceu o 8 de janeiro, foi o momento em que houve a tentativa de explosão do aeroporto, a tentativa de invasão da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, um presidente da República recebendo um hacker fora da lei, em pleno Palácio do Planalto, sabe-se lá para quê. Então aconteceram muitos fatos estranhos. E nesses momentos, tanto a Suprema Corte quanto o TSE agiram como tinham que fazer. O nosso amigo Zé Maria Trindade está conosco também. Zé, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Recentemente, agora nessa semana, eu estava refletindo sobre um argumento que você trouxe para a gente ao vivo aqui há algumas semanas no 3 em 1, falando sobre o quanto, antigamente, as pessoas que ocupavam esses cargos públicos, elas eram muito ligadas à institucionalidade, elas se preocupavam demais com essa mensagem institucional que passariam, principalmente quando estavam em maus lençóis, sob operações da Polícia Federal e etc. Agora, nesse momento em que o Brasil está vivendo essa crise com os Estados Unidos, a gente acompanhou dois movimentos, um mais institucional de articulação, um outro movimento mais de bravatas, de trucar o adversário e etc. Você entende que em momentos como este, há uma necessidade maior de se botar a bola no chão, deixar a poeira baixar e manter a institucionalidade dos cargos, seja para os ministros, seja para o presidente da República, seja para aqueles que estão em negociação? Olha, é o que o ex-presidente José Sarney chamava liturgia do cargo, né? Muito boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no 3 em 1. É um momento muito importante. É um momento em que a democracia é colocada em teste, né? E apresenta a sua cara institucional. Eu estou acostumado aqui a pessoas que são maiores do que os próprios cargos. Existem algumas pessoas que se sobressaem diante do trabalho executado em cargos que são menores, e alguns que são menores do que os cargos. Muitos ministros se apequenam quando estão nos ministérios, né? Da mesma forma, no judiciário, existem ministros que eles são institucionalmente grandes, né? Mas a base, o que fica mesmo é o cargo. Neste momento é muito importante, eu estou dando uma importância muito grande para dizer o seguinte: a instituição, o Supremo Tribunal Federal, tem que se sobrepor a todos. O Inocêncio de Oliveira dizia uma frase que eu sempre admirava quando ele falava, né? O Congresso Nacional é maior do que a soma de todos nós. E é verdade, porque o Congresso continua, a instituição Congresso Nacional. Quando o Inocêncio de Oliveira falava aquilo, aqueles deputados e senadores que estavam no Congresso não estão hoje aqui. É como aquela história do nunca a mesma água passa debaixo da mesma ponte, porque será outra água, outro tempo, né? Mas a ponte continua ali. E as pontes são as instituições. Então, está sendo entendido como um ataque a uma instituição, essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes e também as restrições aos outros ministros que ficaram sem os vistos para os Estados Unidos, por exemplo, e sem justificativa, porque não tem absolutamente nenhuma justificativa. O raciocínio norte-americano é de que o visto é uma cortesia e não um direito, mas de qualquer maneira é uma sanção também aos outros ministros. E o Supremo Tribunal Federal, ele, sem eu julgar o mérito, mas eles julgaram, né? O Supremo, plenário do Supremo, plenário da primeira
turma acabaram definindo ali, confirmando as decisões de Alexandre de Moraes. Então, deixaram de ser decisões de Alexandre de Moraes para serem decisões do Supremo Tribunal Federal. É um momento muito tenso também, porque se fala, isso é só o começo. Se isso é o começo, qual será o fim? Ocupação, intervenção física e militar aqui no Brasil? Porque eu não vejo nada que seja maior a um ataque institucional. Portanto, respondendo objetivamente a sua pergunta, a instituição tem que estar sempre em primeiro lugar, porque nós passamos. Exatamente, Zé Maria Trindade. E eu quero falar um pouquinho também da manifestação do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que foi bastante dura, porque ele traz aos propagadores da instabilidade e do caos irresponsáveis e pusilânimes. Vocês sabem o que é pusilânimes? Covardes. Exatamente, covardes. Que se auto-intitulam patriotas, mas que trabalham abertamente contra os interesses de seu próprio país, não tenham dúvida de que seus atos criminosos praticados contra autoridades constituídas e contra o povo brasileiro receberão uma resposta à altura por parte do Estado brasileiro. Alan Gani. Olha só, vamos separar aqui duas questões. Primeiro, a questão tarifária, tarifa lá de 50%, que eu sou contra também condicionar a tarifa a questões do Poder Judiciário, porque quem paga essa conta é a população brasileira e eu também vejo que não vai resolver problemas do Judiciário. Questão tarifária. Muito bem. O outro ponto é a lei norte-americana, a tal da Magnitsky, né? Que está punindo a uma conduta individual de um ministro do Supremo. Portanto, não se trata de ataque à soberania, até porque esta lei ela é aplicada de acordo com leis norte-americanas. Ela não está sendo aplicada simplesmente por conta das questões, dos excessos do Poder Judiciário aqui no Brasil ou do Bolsonaro. Mas há também uma justificativa de ferir os interesses das empresas norte-americanas, como o X ou o Twitter, e dos cidadãos norte-americanos que não tiveram o seu devido processo legal, direito à ampla defesa e suspensão de contas nas redes sociais. Ou seja, você entende que não seria uma sanção contra o Brasil, mas não, contra uma pessoa de exatamente. É uma sanção especificamente contra uma autoridade do Poder Judiciário, mas não contra o Brasil. Se a tarifa, e já teve uma série de exceções, se a aplicação da tarifa fosse condicionada, olha, a gente vai reduzir para 10%, não vai ter tarifa, desde que solte o Jair Bolsonaro, aí sim existe uma interferência nos poderes. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, a sinalização é até o arrefecimento das tarifas. Agora, a lei norte-americana, a tal da Magnitsky, né, que é até difícil... Magnitsky, que é até difícil aqui a gente falar essa lei, ela não ataca a soberania do Brasil, porque é uma conduta individualizada a um ministro da Suprema Corte. Portanto, eu não vejo ataque à soberania com todas as vênias aí ao ministro. Você concorda? Pera rapidinho, agora 4h28, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espera vocês. Nas outras plataformas seguimos. Hoje eu e Demetrios Trindade estamos nos comunicando apenas com uma palavra. Não, sim, agora ele falou ora, e aí a gente lembra e chama. Até já, pessoal. Bruno Musa, você concorda com o Gani? Concordo 200%. Veja, como eu comentei ontem, a lei Magnitsky, ela foi sancionada em 2012 por um presidente democrata, Barack Obama, e agora o Donald Trump fez uso dela como já havia feito em outras ocasiões, em 2017, que alguns juízes da Suprema Corte venezuelana também foram sancionados. Essa sanção não tem a ver com o Brasil, está muito claro. É na pessoa física do Alexandre de Moraes. É uma lei dos Estados Unidos que apenas o presidente pode sancionar, não precisa da aprovação do legislativo dos Estados Unidos. Isso é o que consta na regra, e a regra lá é respeitada. Então veja, ele apenas exerceu o direito de uma lei do país dele, ele colocar em prática com alguém que interferiu, isso sim, nos direitos de livre expressão, de liberdade de expressão de empresas e cidadãos americanos. Ele sancionou lá. Se as consequências sofrem aqui, é porque
a pessoa sancionada mora aqui. Agora, com relação a esse discurso, esse bravo e duro que a gente viu, principalmente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Barroso, que são quem parece que estão mais unidos, uma vez que a gente consegue ver hoje várias matérias mostrando que não teve assinatura de todos os juízes em apoio a Alexandre de Moraes, não teve também a presença de todos eles, apenas 6 estiveram presentes, e as matérias colocando que o Fachin, como será o novo presidente em menos de 2 meses, e o Alexandre de Moraes, o vice-presidente da corte, então ele foi, mas meio contrariado. Isso a gente encontrou em matérias, eu estou apenas falando de matérias que estão abertas aí hoje na internet para todos verem. Portanto, não há unanimidade lá dentro. E mais, nesses discursos que nós vimos, dos 3 principalmente, a gente viu um nós contra eles, ou seja, se a população brasileira está dividida e eles estão falando daqueles traidores da pátria, como é que a gente pode ver um caso onde um juiz apresenta clara raiva dos réus? Isso é simplesmente inadmissível para um juiz julgar uma causa para ele ser completamente imparcial. Gente, isso não tem a ver com esquerda ou direita, não tem a ver com eu ser liberal ou libertário, não tem a ver com o outro ser de centro, não tem a ver. Tem a ver simplesmente com a ampla defesa da legalidade brasileira. Apenas respeitar a lei. Se não concordamos com a lei, que eu já falei, eu sou crítico da Constituição de 88 em muitos aspectos, lutemos da maneira legal para alterá-la, mas não simplesmente atropelar a Constituição. Isso não tem a ver com ideologia, não tem a ver com posicionamento político, tem a ver com respeitar o ordenamento jurídico que hoje está. Concordemos com ele ou não, como eu não concordo em muitos casos. Respeitemos as regras. Fica claro. Você concorda, Fábio Piperno? Não, eu discordo inteiramente. Bom, primeiro vamos lembrar aqui de personagens americanos. Hoje, desde ontem, está em todos os portais, jornais por aí, uma das entrevistas, e foram vários pronunciamentos dele, do criador da lei Magnitsky, do personagem que propôs essa lei. E o que ele está dizendo? Não sou eu, ele, o autor da lei, né? O pai da criança. A aplicação contra Alexandre de Moraes é uma aberração. Ele está lá, ele está explicando isso, que a lei foi concebida com outros fins. Então ele está dizendo que, inclusive, cabe a contestação judicial lá e tal, porque, segundo ele, a lei não cabe nesse processo. Segunda coisa, e aqui também não é só uma opinião minha, está escrito no texto lá que justifica a aplicação da lei e também consta das várias entrevistas, por exemplo, do Marco Rubio. Está lá no começo. O Brasil, nós não concordamos com a forma como o Brasil está punindo um homem íntegro, nosso aliado Jair Bolsonaro. Está lá. Não é assim, porque, vejam, uma coisa são as minhas abstrações, aquilo que eu acho, as minhas percepções. Outra coisa é o que está escrito lá, o que o cidadão disse. Aí lá no rodapé da história, também ele atentou contra interesses de empresas americanas, o que aliás já foi resolvido aqui, por exemplo, com o Twitter. O fato é que... resolvido, mas o Twitter acabou pagando uma multa que na visão do Twitter foi injusta. Que na visão do Twitter, mas na visão da lei brasileira mas não. Aí ele não pode recorrer às leis norte-americanas? Mas tinha um processo aqui no Brasil. O Brasil pedia, por exemplo, o estabelecimento de um representante legal. Tudo bem, tudo bem, o representante legal, mas e a questão da suspensão das contas sem o devido processo? Está previsto, a forma como foi feito está previsto aqui no ordenamento jurídico do Brasil. O problema apontado por um advogado que eu conversei e mencionei para vocês é o fato dele ter intimado a empresa lá fora, ou seja, ele extrapolou o território e, de certa forma, acionou uma empresa com sede em outro país, e isso ele não poderia ter feito. E lá a empresa pode se recusar a atender lá. Exato. Ela tem que cumprir aqui. Sim. Agora, basicamente o que está no texto, na declaração lá, tanto Marco Rubio como o presidente Trump, como o presidente Trump concederam. O Alexandre de Moraes persegue um ex-presidente da República. Está lá, está escrito. E, inclusive, ameaçam de nem reconhecer o resultado eleitoral de 2026. E isso é, sim, uma intromissão em assuntos brasileiros.